Sejam bem-vindas a mais um programa Comer Saúde, onde nós discutimos estratégias para você aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. E o mais importante, sem deixar de comer o que mais gosta. Afinal de contas, qual um dos maiores prazeres é comer? Então a comida tem que ser prazerosa, tem que ser gostosa e saudável. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje nós vamos falar o que não comer saudável e sem glúten pode me custar. No caso, pode lhe custar. É um pensamento reverso, né? E nós nunca fazemos ele. Eu digo nós porque é natural. É eu, é você. Ninguém pensa ao contrário. A gente sempre deseja, a gente sempre pensa, o que eu quero. A gente nunca pensa o que não ter algo pode nos prejudicar. E é meio estranho, meio confuso de se falar, né? Quando a gente pensa assim, qual o motivo da alimentação saudável poder me custar alguma coisa? É meio difícil de se pensar, por quê? A gente não tem muita consciência do que a gente come. Eu, Bruna, até não ter doença, também não tinha. Comia de tudo, não me preocupava. Lembra que eu já te contei ontem? Assim, a minha alimentação era... Eu até já escrevi esses tempos num post. A única coisa que eu comia era salada de maionese. Que de salada não tem nada. É batata com maionese que acompanha churrasco, né? Mas eu nunca pensei, o que não tá comendo fruta pode causar? O que não consumir frutas e verduras pode causar, pode prejudicar? A gente não pensa muito. Não pensava, na verdade, até 4 anos atrás. Depois disso, depois de ter desenvolvido, desenvolvido doença e deixado de comer glúten, eu comecei a pensar mais conscientemente no que comer. O que consumir? Por que hoje eu tô comendo brócolis no almoço, por exemplo? Por que hoje eu escolho o que eu vou comer? Eu escolho o que eu vou me alimentar, por exemplo. Na minha refeição hoje vai ter, por exemplo, salada, vai ter um tipo de carne, vai ter... Quais saladas vai ter? O que eu vou estar ingerindo? E isso foi de uns tempos para cá. Eu brinco que eu fiquei viciada em ler rótulo, em ler ingredientes. Porque até então eu não me importava, eu não tinha a consciência do que prejudicava não comer saudável, do que tinha dentro de muitas coisas que a gente compra em mercado. E é bem normal, com todo mundo, né? Acontece bastante assim. Por exemplo, você talvez pode ter acontecido isso também. Ter uma alimentação que até então era normal, comia macarrão de mercado, comia McDonald's, comia um monte de coisas. E de repente foi no médico e ele disse, não, você tem sensibilidade, ou você tem intolerância, ou você tem que cortar o glúten e a partir de amanhã não pode comer mais nada. O que a gente faz? O primeiro estímulo é, por quê? Por que isso comigo? Por que eu não vou poder mais comer? A gente se sente perdida, a gente se sente mal, a gente se sente desesperada. E a primeira coisa, agora eu não posso comer mais nada, né? É bem normal e acontece com todas nós, que cortamos o glúten por motivo de saúde. Eu digo que são presentes, que a gente tem que ver situações que nos acontecem como presentes. Foi um presente para mim ter parado de comer glúten. Depois trouxe tantos benefícios, tantas coisas boas que vieram, que poxa vida, olha quanto tempo eu demorei para ter consciência do que eu comia, quanto tempo eu demorei para ter uma alimentação mais saudável. Então, pensa como um presente, como um porquê. Por que aconteceu isso? O que eu posso melhorar? O que eu posso estar fazendo de melhor? Não pensa assim, não, agora minha vida acabou, agora eu não posso comer mais nada. E às vezes o que acontece fica resistente. Eu vou comer, até ontem eu comia, por que hoje eu não vou mais comer?
E daí se sente mal, sente com dor, dá aquele monte de reação que até então tinha, mas não sabia o porquê que tinha, né? Isso acontece muito. Então pensa, se eu tive que deixar de comer glúten, se eu tive que mudar, por que não mudar? Muda, pensa no bem que esse presente te trouxe. O que eu posso fazer de melhor? Independente de crença, de religião, algo é universal, né? Gratidão e amor ao próximo. Quando eu tô aqui compartilhando, é algo que para mim é muito gratificante poder estar dividindo, podendo estar compartilhando de uma maneira que possa ajudar, que possa pegar a tua dor também, de não poder mais comer, de não saber o que comer. Eu já passei por isso. Então, olha quantas coisas você pode comer, quantas coisas você pode fazer mesmo sem glúten. Então seja grato por estar passando por aquela situação, por aquela mudança. Então tá, abraça a oportunidade de mudar e muda. E pensa no bem maior, no que pode te trazer de bom isso, né? O que não ter uma alimentação saudável e sem glúten pode te trazer? Então, pensando na parte de dor mesmo, de desconforto, às vezes a gente nem sabe que tem aquilo relacionado ao glúten. A gente não associa que tem dor de cabeça por causa do glúten, que tem desconforto gastrointestinal por causa do glúten, que vai ficando inchada, que se sente com aquela barriga estufada por causa do glúten. Quem que associa que às vezes tem dor nas articulações por causa do glúten? Ninguém. É muito raro. Geralmente, o que nós ocidentais fazemos muito? Nós remediamos. Nós temos uma dor, a gente vai lá e busca o médico para tratar a dor. Nunca a gente vai lá, não, eu quero ter saúde. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero me sentir bem. É muito poucas as pessoas. Eu tomo shot diariamente, todos os dias. Por quê? Porque eu penso quantas coisas boas eu posso estar ingerindo, eu posso estar prevenindo. Então eu tomo shot para deixar o metabolismo ok, para controlar as bactérias do intestino, dar um monte de comidas para elas boas. Então, para não ter doenças, né? Para não ter enfermidade, para melhorar a imunidade, a gente pensa o que a gente pode fazer melhor também. E não só para remediar, para fazer isso depois. Então, pensa sempre que você pode não ter que buscar uma solução, que você pode ter um benefício. Sabe que eu não gosto de ir para academia. Todo mundo sabe porque eu falo isso assim. Tu vai me ver indo várias vezes. Na maioria das semanas eu procuro busco ir 5 vezes por semana, 4 a 5 vezes por semana na academia. Mesmo não gostando. Por quê? Porque eu comecei a pensar o que não ir para a academia pode me prejudicar, o que me custa não ir para a academia. Não exercitar. A gente sabe de todos os benefícios, né? Que é melhor para a oxigenação, que vai oxigenando as células, vai dando mais disposição, melhora o humor, eleva. Tem uma mudança hormonal, tem de bem-estar, de qualidade de vida muito grande indo para academia. Daí eu comecei a pensar assim, o que eu perco não indo para academia? Daí aquele dia que eu acordo assim mal, que eu não tô afim, eu paro. Não. Então, coloco a roupa de ginástica, vou lá e vou me exercitar, porque eu penso, poxa vida, já acordei que eu não tô muito legal hoje. Se eu não ir, eu posso ficar nessa situação, né? De não estar me sentindo bem. Se eu for pra academia, eu melhoro. Então, eu vou pra academia, porque eu perco mais não indo do que indo. Por isso que eu vou, por isso que às vezes nós fazemos algumas coisas que não gostamos, que não é algo que a primeira impressão vai trazer algum benefício, vai ser bom. Tem pessoas que adoram, né? Que vão lá
exercitar, malhar em busca de um corpo perfeito, não sou essa. Nada disso. Eu não gosto de sentir dor, eu não gosto nada dessas coisas. Eu vou pensando no que não ir pode me trazer, sabe? Porque exercitar, porque alongar, pensando no benefício. Porque se fosse assim, não, vou colocar roupa e vou... Tem pessoas que eu admiro, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, coloca a roupa de ginástica e sai correr. Gente, eu não tenho essa disposição para fazer isso. Eu tenho o inverso. Eu vou porque faz bem. Então, sempre pensa, mesmo quando não queira fazer algo, pensa, o que não fazer me prejudica? O que não ter aquilo me prejudica? Da mesma maneira, tu pensas na alimentação. O que não ter uma alimentação saudável pode me prejudicar? A primeira impressão não prejudica nada, né? Porque até então tá tudo igual, tá tudo bem, eu sempre levei minha vida assim. Quando não se busca uma alimentação saudável, não se tem importância com a alimentação, tá tudo certo. Tu não tem essa consciência. Mas daí eu vou te colocar a pensar. Por quê? Porque a alimentação saudável, ela vai muito além dos benefícios. Tu pensas assim, eu vou dar um exemplo, que era a colega do meu marido na faculdade. Ela tinha a doença celíaca, ela tinha então a alergia ao glúten. Ela não podia consumir nada que tinha glúten. Só que trabalhava durante o dia, ia para a faculdade de noite. O que ela acabava fazendo? Chegava na faculdade, não tinha nada pronto, não tinha tempo. Ela pegava e ia lá na lancheria e comprava um lanche, um café, antes da aula. E ele sempre falava que depois do café, ela tomava os comprimidos para não sentir dor. Mesmo ela sabendo que ela ia ficar ruim, que ela ia sentir dor, que ela ia passar mal, ela acabava consumindo alimentos que não a faziam bem. Então pensa, o que eu deixar de consumir alimentos saudáveis sem glúten vai me trazer? Pensa sempre no inverso. Pensa sempre. Já pensou, por exemplo, se ela tivesse alimento prático e rápido, um lanche que ela pudesse levar para a faculdade, com certeza ela iria comer o lanche. Com certeza ela ia passar na lancheria, pegar o café e ela ia fazer a refeição dela lá na sala mesmo, mas com algo que não fizesse mal. Então, olha só, o não comer saudável trazia dor, trazia desconforto, trazia... ela ia ter que remediar, né? Ela ia ter que tomar remédio. Fora tudo isso, que já é bastante, toda a parte de passar mal é muito desconfortável, tem um prejuízo de longo prazo. De longo prazo, a saúde dela não vai melhorar, ela não vai ficar melhor, ela vai ficar sempre remediando. Então pensa o que perde não fazendo ou não tendo uma alimentação saudável. Tem o lado que é tão mais fácil, que é aprender, que é fazer, que não é difícil, do que ter que remediar. O que eu perco? A gente nunca pensa que perde nada, mas perde. Às vezes no que a gente menos... É muito fácil associar a perda financeira, né? A perda de dinheiro. Ah, não, eu não vou fazer tal coisa porque isso é caro. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Não, isso daqui não é para mim. Só que a gente sempre associa a perda de dinheiro. A gente nunca associa a outras perdas. Olha só, remediando, acabou gastando dinheiro, mas não pensou o que mais ela perdeu. Ela não pensava que o fato de estar prorrogando, assim, de achar que não tinha tempo para fazer, ou que estava prejudicando. É muito normal a gente pensar depois de ter feito, depois de já ter acontecido. Quando se pensa numa alimentação saudável e sem glúten, sem deixar de comer o que nós mais gostamos, tu pensa que tu pode perder as coisas maravilhosas, as coisas gostosas, que você não vai
poder comer, que você vai abrir mão. Você pensa que você vai se sentir com desconforto, vai sentir dor. Pensa que vai sentir aquela sensação de pesada, de cansada, sabe? Tudo isso por deixar de ter uma alimentação saudável. Tudo isso por deixar de consumir alimentos sem glúten. É tão mais fácil fazer produtos gostosos, é tão mais simples que a gente não pensa. A gente não busca, às vezes, o caminho que é o mais fácil. Sabe que depois tem pessoas que me vêm com muitas dúvidas assim. Ai, mas eu não sei, Bruna, o que comer. Ai, mas eu acho que é tão difícil, eu acho que é tão demorado para fazer isso. E não é. O fato de não saber o que comer é bem normal. Porque quando a gente exclui o glúten, quando a gente exclui alimentos com glúten, a gente fica muito perdido. Na verdade, a gente começa a ver tudo que tem glúten. A gente não vê as coisas que nós podemos fazer sem glúten. A gente não pensa que a gente pode comer uma pizza sem glúten, que a gente pode comer um bolo gostoso sem glúten com cobertura de brigadeiro. Nós não pensamos que tem aquela mesma empadinha assim com aquela massa que pode ser feito sem glúten. A gente não tem esse tino, eu digo, essa visão de poder que a gente pode trocar, que a gente pode substituir. E é bem normal. Quando se pensa em alimentos sem glúten, você esquece tudo que gosta e parece que pensa assim, ah não, agora eu não posso comer mais nada. E você deixa de comer, você perde de comer. Tem quem aconteça assim, ó. Ah, ninguém me apoia, eu tenho que fazer refeição só para mim, eu tenho que fazer tudo separado, eu tenho que fazer. Pensa que você perde de comer com toda a família junto, de ter uma refeição gostosa, de comer uma pizza que não perde nada para uma pizza com glúten, uma pizza feita de trigo. Pensa naquele momento. Pensa como é prazeroso poder dividir com a família algo que é gostoso. Talvez eles não comam porque realmente não conheçam, talvez, tem aquele preconceito, né? Alimento sem glúten não é gostoso. Nunca comi nada que fosse bom sem glúten. Então, aprende a fazer para dividir com eles, para fazer com eles. É bem normal a gente pensar primeiro nos outros, né? Eu vou fazer a minha refeição aqui separado e depois eu cozinho para todos, em vez de pensar que todos podiam dividir aquele momento, que todos poderiam se beneficiar de ter uma alimentação saudável. Às vezes perde de ter aquele momento em família que é tão prazeroso, dividindo aquela mesma refeição, por ter que fazer tudo separadinho. Quando a gente busca por alimentos saudáveis que pode introduzir a família inteira, que é gostoso, que todos comam, é muito bom, é muito gratificante. Geralmente a gente não pensa, não é que geralmente a gente não pensa, na verdade a gente pensa primeiro, né? Pensa primeiro nos filhos, pensa primeiro na casa, pensa primeiro no que a gente pode fazer para os outros. E a gente não pensa o que primeiro podemos fazer para nós. Então, tendo uma alimentação saudável, primeiro a gente pode introduzir isso, trazer essas receitas gostosas, com alimentos gostosos, para depois dividir com a família, para depois compartilhar. Pensa que às vezes é só por não conhecer, é só por não saber como pode ser bom. Quando eu levava bolo assim para experimentar, às vezes olhava assim de cara feia. Ai, Bruna. Algumas pessoas eu falava que não tinha glúten, que era diferente, outros eu nem falava. Eu só dava para experimentar. E daí eu falava assim, mas isso... não, eu não gosto disso. Mas é por não conhecer, é por não saber que pode ser gostoso. Então, divide com a família. Pensa na praticidade. Por exemplo,
Eu não lembro o nome dela agora, ele já tinha me falado outro dia e eu acabei esquecendo. Pensa na colega do meu marido, de faculdade. Se ela tivesse comidas que não a fizessem mal, pensa como seria melhor ter coisas práticas. E sabe por que que isso às vezes não acontece? Que eu digo que a pessoa prefere passar dor, prefere ficar ruim do que ter as coisas, porque não sabe fazer de maneira prática. Porque quando tu tem em casa um alimento que é gostoso e que é prático, que tá na mão, você come. Sabe que tem pessoas que têm o hábito de fazer o seguinte: ah, não, esse é meu armário de porcaria. Esse é o restante do armário onde eu guardo as comidas. O que que acontece quando tu tá com vontade? Quando aquele dia não foi legal, quando tu tá com vontade de comer uma coisa diferente, aonde tu vai bater? No armário de porcaria. É inevitável, assim, é inconsciente, tu vai bater lá. Então, não tenham esses produtos. Tenham coisas boas que pode comer. Quando você tem coisas boas, se tem lanche, se tem, por exemplo, um docinho, né, tu vai comeres aquilo. Tu vai buscar. Eu quero algo diferente. Então, dentro do diferente, o que que eu tenho em casa? Depois que aprendi isso, eu parei de me sabotar. Eu, Bruna. Por quê? Porque às vezes ia tomar café da tarde em família. Isso lá no início. E daí o que que tinha? Tinha sonho de padaria, tinha pastel folhado de padaria, tinha aquelas rosquinhas. A minha família ela tem o hábito de fazer uma rosquinha de polvilho frita, enfim. Tinha tudo o que não podia comer. E o que que dava vontade de comer? Todos aqueles alimentos que estavam ali, porque era uma refeição em família, tinha vontade. Quando eu aprendi que tendo as outras coisas em casa, aquela vontade, ela não fica aflorada, porque quando eu quero comer algo de diferente, eu tenho, eu sei fazer, por exemplo, brownie, bolo de chocolate, essas gordices que podem ser saudáveis. Se tu sabes fazer, tu vai lá e faz algo que tu não vai sentir dor. Tu vai lá e faz algo que tu sabe que tu não vai te prejudicar. Então, é uma dica, é um conselho, é o lado que levar. Aprenda a buscar o lado bom. Por que que eu tenho que mudar? Por que que eu tenho que aprender? Tudo aqui é uma evolução, né? Novamente, independente de crença, de religião, nós estamos nessa vida para um propósito maior, para evoluir. Então, por que que eu vou mudar? Por que que eu posso melhorar? E melhora. Aprende a fazer esses alimentos, não fica dando murro em ponta de faca. Não fica pensando que, ah, não, aconteceu isso só comigo e agora eu vou comer qualquer coisa mesmo, eu vou comer o que eu vinha comendo porque eu não quero mudar. Não, pensa que pode aprender a fazer coisas novas, coisas diferentes, sem deixar de comer o que você gosta e que isso não acontece só com você. É bem normal a gente ficar perdida. Quando começa a conversar, quando começa a ver que a Maria, que várias pessoas passam pela mesma situação, fica até mais fácil de aceitar e de entender que é bem normal e que tudo vai ser troca, vai ser substituições. Você aprende que comer saudável é tão prazeroso quanto a alimentação que tinha antes. Você aprende que não ter dor é maravilhoso. Sabe que eu nunca tinha refletido até eu acho que faz uns 15, 20 dias atrás nós paramos para conversar. Eu e meu marido, por quê? Antes de buscar uma alimentação saudável, eu tinha gastrite. Eu morria, tinha gastrite crônica. Eu tinha muita dor de estômago, eu morria de dores de estômago, que conforme o que eu comia, eu passava mal, eu tinha que ir pro plantão, vomitar. Era um horror. Sentia enxaqueca, tinha vários. E eu nunca parei para pensar, ah não, isso é da alimentação. Ah, eu vou mudar a maneira como eu como e eu vou ficar bem.
Nunca. Eu preferia ficar indo para o plantão, eu preferia estar tomando remédio, tinha que ser na veia, né, para passar logo, porque eu ficava assim, e nunca pensava, isso é da alimentação. É normal, a gente não pensa que pode ser da alimentação e não pensa que mudar a alimentação pode trazer melhor benefício. Então, quando tiveres dúvida de por que comer saudável, por que fazer alimentos sem glúten, pensa, o que eu deixo de ter? O que eu deixo de ganhar? A gente sempre pede, né? Quem nunca pediu na virada de ano, não, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou comprar tal coisa, eu vou trocar de carro, o ano que vem eu vou reformar a casa. A gente sempre coloca pedidos, mas a gente nunca pensa para realmente fazer esse pedido, o que eu deixo de ganhar? Poxa vida, quantas vezes você pensa assim, eu podia reformar, eu podia pintar a casa, e nunca pensa que deixar de pintar a casa pode também te trazer algo ruim. O que eu perco? Já pensou que não pintar a casa pode te deixar ficando naquele ambiente pesado que tu olha para as paredes e não se sente bem? Já pensou que seria tão mais gostoso estar dentro de casa, sentindo aconchegante, sentindo... Sabe aquele calor, assim, quando você está bem onde está? Só que, muitas vezes, nós não pensamos que a gente deixa de ganhar algo por estar fazendo. Eu queria tanto passear, só que às vezes não associa que o passeio pode trocar de carro, pode ter coisas boas para ir atrás de fazer aquilo. Teve um ano que eu escutei uma palestra, um coach. Ele estava falando de meta smart, que nós temos que colocar metas. E dentro dessas metas, e realmente, depois que eu comecei a colocar meta, fica muito mais fácil de ser alcançada. O que nessas metas ele falava, e o que é uma meta smart? Tu tem que colocar o que você quer, tem que colocar o tempo de alcançar, tem que colocar objetivos, e tem que ser objetivos pequenos e alcançáveis. Então, você pensa sempre que a alimentação também vai te trazer benefício e ela tem que ser o seu objetivo. Tem que estar nos teus objetivos de mudança de ano, de mudança de querer o melhor, de ser saudável. E isso, olha só o que ele falou. A gente não consegue, seres humanos não conseguimos administrar mais do que 5 metas. O nosso cérebro ele não consegue processar mais do que 5 metas. Por quê? Porque quando você desfoca, você não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é para todos. Então, se a sua meta é ser saudável, é sentir bem, é não ter desconforto, o que vai buscar para fazer isso? E coloca isso como meta. Coloca que você vai alcançar, que você vai fazer isso. E aprende. Meios que podem ser muito simples. Hoje à tarde eu fiz uma postagem, uma publicação. Eu quero que você vá lá e olhe, porque são 3 receitas de café da manhã de 1 minuto, que você não vai demorar mais que 1 minuto para mexer e fazer, que você vai trazer a mudança amanhã de manhã. Então, olha como é simples. Olha como você pode buscar uma alimentação saudável sem glúten e sem deixar de ser gostosa, sem deixar de comer uma refeição em família prazerosa. Tem uma das receitas que é um pão de queijo de frigideira. Quando você olhar ele assim, você vai pensar, será que isso vai dar certo? E dá. Fica uma delícia. Todos eles não, todos em casa, né? Todos da família comem e não diz, por exemplo, isso aqui não tem glúten, isso daqui é saudável. Por quê? Porque é tão gostoso que a última coisa que eles vão perguntar é o que é. Quando eu te digo, será que vai dar certo? É porque é tão fácil e é tão poucos ingredientes que são necessários
que você vai olhar assim, é só isso que eu preciso começar a fazer para ter uma alimentação saudável e sem glúten, você vai ficar abismada da praticidade. Então, coloca isso no hábito, na rotina de buscar por alimentos sem glúten gostosos que você vai mudar. Você vai ter os benefícios, depois vai colhendo e você vai pensar assim, poxa, por que eu não comecei antes? Quanta coisa eu perdia, quanto bem-estar eu perdia, eu deixava de fazer por estar cansada, por estar indisposta, por não estar me sentindo bem. E muda. Começa já amanhã de manhã, vai lá, olha, que é bem fácil, qualquer uma delas, e coloca em prática. Começa dando o primeiro passo para você, para o seu bem-estar, para a sua vida saudável sem glúten, sem deixar de comer o que você mais gosta, sem passar sofrimento, sem achar que é aquelas coisas malucas assim, ah não, isso eu vou ficar sem comer nada, ai, isso é aquelas dietas da moda, não. Pensa que você vai poder comer tudo o que mais gosta, que você não vai ter que abrir mão de gostosuras, de delícias, apenas aprendendo a fazer, e é bem simples. Vai lá e começa amanhã, coloca em prática. Esse foi mais um programa Comer Saúde. Amanhã tem uma receita deliciosa, igual a dos biscoitos de ontem. Beijos, até amanhã!